Boa tarde, companheiros e companheiras ligados na programação da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo. Hoje estamos aqui, eu, César Chenhô, o Thiago Assad, a Júlia Scalvenzi e a Adriana Machado, para comentar mais uma vez os desdobramentos aí da tomada de poder pelo Talibã no Afeganistão. Bom, esse é o nosso terceiro programa seguido sobre o tema, né? O tema mexeu aí com o planeta inteiro. O mundo inteiro está comentando sobre o Talibã, a esquerda está se posicionando, a direita, a extrema-direita, todo mundo está se posicionando porque realmente esse aí talvez tenha sido, não sei se do século, mas o acontecimento mais importante aí dos últimos anos, com certeza, que foi a tomada do poder pelo Talibã, a expulsão do imperialismo como um todo, não só do imperialismo norte-americano, mas todo o imperialismo internacional por parte aí do povo afegão. Bom, para começar... Sem dúvida... Pode falar isso. Eu só colocar assim, sem dúvida, desde, sei lá, acho que pelo simples fato de ser uma derrota tão expressiva desde a derrota no Vietnã, né? É uma coisa que marca uma inevitavelmente vai ter aqui repercussões aqui muito grandes, né? A gente, mais uma vez aqui pro desgosto dos identitários, estamos aqui do lado do Talibã, aqui, comemorando a vitória deles e discutindo isso. Não, com certeza. Essa derrota aí mostrou, né, o quão frágil é o imperialismo para todo o mundo, né? Além disso, né, o Biden estava colocando aí, disse que os Estados Unidos estavam tirando 28 mil pessoas por dia do Afeganistão, né? A maioria dessas pessoas esmagadora aí, gente que contribuiu com a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, para você ver aí o desmonte do Estado praticamente, né? Que tinha se formado no Afeganistão durante esses 20 anos de invasão norte-americana, né? Como se o Estado simplesmente deixasse de existir de um dia para o outro ali, porque praticamente toda a burocracia estatal está fugindo aí. O pessoal que colaborou com o exército norte-americano, que colaborou com a opressão do resto dos afegãos aí, tá fugindo do país. E o que a gente viu aí foi que o Talibã, né, ao contrário do que toda a esquerda burguesa brasileira e toda a direita internacional está fazendo, na verdade, é permitir que essas pessoas fujam, né? O Talibã não está indo lá impor um tribunal revolucionário para punir essas pessoas que cometeram esses crimes aí contra o próprio povo, mas está permitindo que eles fujam, mas essa vacilação aí do Talibã permitiu que outros grupos levantassem a cabeça aí. Fazia tempo que a gente não está criando uma situação lá, né? Exatamente. Poderia comentar aí, Assad, sobre o atentado que aconteceu aí no aeroporto de Cabul? Lembrando somente que esse grupo, para quem for pesquisar aí na imprensa burguesa, né, também até na imprensa do PCO, eles se aparecem assim como vários nomes diferentes, né? Estado Islâmico, ISIS, ISIS-K, Daesh. Cada lugar você vai ler um nome diferente para o mesmo grupo. Então, esse atentado aqui, ele marca também uma coisa que a gente vinha discutindo, inclusive, na nossa imprensa, que o Talibã estava, é isso que se colocou, né? Estava de uma certa forma bastante moderado até. Aquilo depois de ter passado por 20 anos de guerra civil, dificilmente eles iam conseguir sustentar esse negócio essa política de não, americanos que estiveram aqui barbarizando o nosso país, que estupraram aqui nosso país, literalmente, em alguns dos casos mais extremos aqui, vocês podem se organizar para ir embora, porque a gente vai ficar tranquilo aqui. E, nitidamente, essa não é a disposição de uma parte importante desse setor que
está junto da colisão do Talibã. O Talibã não é a única organização, né? Nós destacamos muito isso, mas uma parte importante dos grupos aqui, entre eles o ISIS-K, que é o Estado Islâmico, é um braço do Estado Islâmico também, né? Que está atuando lá na guerrilha, lá na luta anti-imperialista no Afeganistão. Perdeu a paciência aqui com uma certa morosidade e partiu para o ataque aqui contra os imperialistas. Foi uma explosão aqui onde morreram cerca de 13 americanos, é isso, Adriana? Foram um total de 170 pessoas mortas, 18 americanos, 13 feridos e 18 mortos, 170 outros feridos e 200 outros não americanos mortos. E eles falaram, a Jen Psaki, que é a porta-voz do Biden, falou que eles estão esperando até o dia 31 de agosto outro ataque, né? Que é bem provável que aconteça outro ataque, e eles não têm nada para fazer, tem que ficar esperando, porque não tem mais poder nenhum na região, né? Estão correndo com a rabo entre as pernas. Você poderia repetir, por favor, Adriano, os números? Então, eu estou achando que foram 13 americanos mortos e 18 americanos feridos, 170 não americanos mortos e 200 não americanos feridos. Foi foi uma proporção grande de pessoas aí que foram atingidas, né? Lembrando que não foi só esse número aí de vítimas, não são vítimas só do atentado, né? Foram dois atentados. Isso, mas houve várias denúncias de que os Estados Unidos mesmo, o exército norte-americano, abriu fogo contra a população que estava no aeroporto e matou muita gente, né? Que não foi, muitas dessas vítimas não foram vítimas dos atentados terroristas, na verdade são atentados terroristas, mas pelas mãos dos norte-americanos, né? Abriram fogo contra o pessoal que estava em volta do aeroporto. Esses aqui, eles aconteceram no aeroporto de Cabul, em um hotel que fica próximo também ao aeroporto, muito frequentado pelas forças do imperialismo, né? Mas ele mostra uma coisa assim, a gente já vinha discutindo até que os Estados Unidos, na forma como eles apanharam lá, isso anima em uma grande medida aqui o pessoal que está lutando contra. E aí você vê que alguns rachas políticos eles já aparecem no sentido mais radical, inclusive. Essa ação aqui do Estado Islâmico, ela é uma prova ela é um indicativo muito forte aqui no sentido de que tem uma radicalização muito pior do que o que está sendo defendido aqui pelos detratores do Talibã, e que tem uma expressividade muito grande. Eles passaram por cima do acordo que o Talibã fez com as forças de ocupação e mandaram pelos ares lá, literalmente, uma quantidade grande aqui de agentes do imperialismo. Esse aqui foi o maior número de mortes de americanos desde 2011, a imprensa tem destacado. Vai lá, César. Não, para você ver como o imperialismo está frágil, né? Porque a resposta a isso foram um ou dois, agora eu não me lembro também que você falou dois, eu me confundi agora. Mas eles soltaram foguetes contra a população civil, né? Disseram que estavam alvejando núcleos aí do Estado Islâmico, mas de verdade que talvez eles nem saibam onde é que se encontra o Estado Islâmico, e acertaram aí pessoas da população civil matando uma criança, né? A gente vê que eles estão muito frágeis, eles não estão tendo controle nenhum da situação. O único controle que eles estão tendo é porque o Talibã está permitindo que eles tenham esse controle. E a gente destacou nos últimos programas aí que não é porque o Talibã garantiu a segurança dos norte-americanos que os norte-americanos teriam essa segurança, né? Os norte-americanos e a população que está fugindo, né? O próprio povo do Afeganistão
ia pressionar para ter algum tipo de retaliação contra as pessoas que fizeram isso sofrer por 20 anos, né? E a gente vê aí que o Estado Islâmico ele pode estar captando essa expressão aí de Do revolta. lado jacobino aí da Isso, revolução. exatamente, para querer colocar o pessoal na guilhotina, né? Apesar de que o Estado Islâmico usa faca somente, né? Infelizmente eu vi alguns vídeos aí uns anos atrás que me deixam um pouco traumatizado, mas Fizeram um sucesso grande com isso, né? nossa, teve uma época, né, que o Estado Islâmico estava na moda, vamos dizer assim, né? Saiu o tempo inteiro no jornal, o Estado Islâmico decepou uma pessoa, tacou fogo em uma pessoa, parecia um inferno, assim, um demônio invadindo o planeta Terra, né? É lógico que o imperialismo faz 500 vezes pior por segundo, mas nunca tem o mesmo destaque, né? Mas beleza. Mas o Estado Islâmico pode estar captando esse setor aí que está descontente, está querendo ir para cima do imperialismo e dos capachos do imperialismo e se vingar mesmo pelos 20 anos de sofrimento que eles sofreram, né? Que mostra como também reforça, né? Como impopular era essa ocupação, né? O pessoal se perde aqui no meio da propaganda besta do imperialismo, que naturalmente não vai aceitar, não vai deixar barato aqui uma derrota desse tamanho, mas era odiado assim você tira essa camada assim pequeno burguesa de burocratas lá que estavam dispostos a se prostituir para lascar o país inteiro e ganhar o deles, a massa popular, meu, tá tudo com sangue no olho lá agora, os caras não estão nem aí para essa discussão de se vai ser imposto a burca ou não. Essas discussões nem passam pela cabeça do pessoal, porque o ódio deles aqui contra o imperialismo é uma coisa muito grande, inclusive indica que existe uma base muito radicalizada para permitir que algumas ações ultrapassem, inclusive, o que essa colisão de forças vem fazendo, né? Só um comentário sobre isso daí que você disse, né? Eu li hoje uma jornalista russa que disse o seguinte, que todas as mulheres do Afeganistão estão descontentes com a chegada do poder do Talibã ao poder, mas nenhuma delas está tentando fugir do país, porque quando você olha as fotos e os vídeos do aeroporto de Cabu, são só homens, tipo, jovens, geralmente, tentando fugir do país, né? Que ela fala que é uma contradição, né? Como assim? Existe tanta insatisfação por parte das mulheres com o Talibã, mas quem está querendo fugir não são as mulheres, são uns caras que provavelmente eram policiais, membros do exército e tudo mais, né? Que mostra que é uma verdadeira falácia isso daí, né? O porta-voz do Talibã apareceu falando para uma imprensa francesa, culpando os Estados Unidos pelo ataque do ISIS, falando com uma voz muito doce, educada, que o Talibã pretende manter a ordem e a segurança das pessoas e que a explosão no aeroporto foi culpa dos Estados Unidos, que os Estados Unidos fizeram uma confusão, eles perderam o controle da embaixada, levaram a embaixada para o aeroporto, então que as pessoas que estavam tentando sair não tinham para onde ir a não ser o aeroporto, e ficou aquela bagunça, e aí quando explodiu, parece que foi um homem-bomba, que os americanos começaram a atirar, porque rolou aquela confusão, então mataram mais gente, mais inocente, e hoje, e depois ele culpou os Estados Unidos para mais esse desastre, né, da ocupação e da retirada. E depois, hoje, teve o ataque. O Biden, depois do ataque do aeroporto, eles falaram que estava esperando mais ataques, e hoje eles atacaram um carro ali perto, na redondeza do aeroporto, e parece que tinha várias crianças dentro do carro, tipo 3, 4 anos, pai de família, que estava todo mundo em pedaço.
e que atiraram do jeito que eles sempre atiraram durante os 20 anos, sem saber se era se tinha qualquer coisa lá. Eles estão desesperados e não têm o menor apreço pela vida dos civis. Fala, matamos um tanto de civis, desculpem. Ops, é a resposta. Eu acho interessante o Macron falar que não vai ajudar, né? Não tá, ele está indo para a ONU, não está ajudando ali na evacuação das pessoas. O Dave Petros, que era, eu acho que é assim que fala o nome dele, Dave Petros, ele teve um escândalo na época que ele era o comandante na guerra, na invasão do Afeganistão. Depois ele saiu, acho que ele foi diretor da CIA. Ele falou muito mal do Biden, criticou o jeito que o Biden saiu então o Biden está recebendo fogo de todo lado, literalmente. Sobre isso que você falou, Adriana, você disse, né, que os Estados Unidos não tinham preocupação nenhuma com os afegãos, né? Eles só tinham preocupação com eles mesmos. Quem confirmou isso daí foi o chefe da OTAN, o Jens Stoltenberg, acho que se pronuncia assim. Ele disse em entrevista ao El País que nossa missão era proteger os Estados Unidos, não o Afeganistão, e isso nós cumprimos com êxito. Ou seja, né, para tentar mascarar a derrota catastrófica do imperialismo, ele tenta dizer que não, a gente só quis proteger os Estados Unidos dos afegãos, né? Uma coisa que é um pouco ridícula, César, né? Como se não o Talibã fosse invadir assim, a Califórnia, tomar ali Mas não era para defender o direito da Malala, lá dos charlinhos lá do Afeganistão, que só queriam estudar? Nossa, então não foi nada a ver. Pelo que dá para ver aqui pelo chefe da OTAN, não era esse o intuito, né? Era só impedir que o Afeganistão pudesse invadir os Estados Unidos, né? Segundo o que ele está dizendo aqui. Mas isso daí, na verdade, é simplesmente uma tentativa de esconder aí a derrota histórica aí que o imperialismo sofreu, né? Mesma coisa que você tomar uma goleada, você tomar um 10-1, seu time toma um 10-1 e você fala, não, mas o objetivo nosso era fazer um gol, né? Tipo... Esse David Petros, que foi o diretor da CIA e general lá, ele falou que o resultado no Afeganistão é catastrófico. Ele disse que ficou com o coração partido e que é muito trágico. E ele criticou muito o Biden. Ele que é republicano, mas estava lá na época do Obama, né? Então a gente vê que... Não, desculpa, Dele. Não, pode falar dele. Não, a gente vê que tem essa crítica do Biden, né, de como ele está feito. Até as pessoas que estavam envolvidas na guerra, que fizeram... Esse cara foi acusado de um fracasso na guerra. Foi a época do Wikileaks, que o David Hale, que falou, acho que foi o primeiro que falou que... soltou como que funcionavam os ataques de drones, que era como se os soldados estivessem entediados jogando videogame e matando criancinhas por diversão, né? E quando isso saiu na mídia, ficou todo mundo assustado e esse cara estava envolvido, ele que era o chefe, ele que estava organizando as ações, e agora ele está criticando o Biden. Então, a debacle é profunda, ela não tem jeito de negar. Mas quando perguntaram para o Dave Petros se o imperialismo tinha perdido, ele não respondeu, ele pulou essa resposta, ele passou direto, foi uma catástrofe, mas não falou assim, perdemos. Aqui interessante também, só uma coisa, lembrar que essa guerra ela foi iniciada aqui pelo Bush, né, que é republicano também, mas um dos mais entusiastas elementos no Partido Democrata para aprovar a guerra do Afeganistão foi justamente o
do Biden, né? Será que ele não repensou Ele que isso daí? Esses dias ele não falou, putz, será que se 20 anos atrás eu não tivesse me empenhado tanto nisso, eu não estava passando tanta vergonha agora? ia estar melhor para mim, não ia estar feio desse jeito, né? Porque a Julia tá falando isso e ele tá levando tinta de tudo que é lado mesmo, né? Aqui a gente estava discutindo aqui antes, teve meio que a bula papal aqui do imperialismo, que é o The Economist, com um editorial aqui descendo além aqui no Biden também. A imprensa, de modo geral, está batendo muito nele, mas destacando isso, como essa derrota dos Estados Unidos lá anima, você vê que animou essa ala mais radical aqui do movimento afegão, e no mundo inteiro, assim, em todos os lugares onde o imperialismo tem levado adiante uma política de destruição assim, mais ativa, isso tem levado muito a um fortalecimento da posição anti-imperialista muito grande, né? Um entusiasmo muito grande de grupos como o próprio Estado Islâmico, que já foi mencionado, o Hamas, grupos de... Oi? O Hamas, né? O Hamas, que já se animou também, tem o braço paquistanês aqui do Talibã, o Talibã paquistanês, também já se manifestou aqui apoiando o novo governo afegão, né? E isso aqui ele abre acho que isso aqui que é mais interessante. O The Economist tem um mapa aqui mostrando os países eles colocam aqui assim risco extremo aqui de terrorismo, e aí vão dando a tríade do mal aqui, né? O condomínio do mal aqui na visão do imperialismo, que são as organizações de todo o norte da África aqui, do Oriente Médio, tudo, que estão se manifestando aqui em apoio ao Afeganistão e já se manifestando no sentido de uma jihad também, né? Uma guerra santa, que é a forma mais atrasada, típica desses países mais atrasados, né? Mas que é fundamentalmente uma guerra nacionalista na sua substância política contra o domínio imperialismo e que ganha uma força aqui muito expressiva quando a gente vê essa situação da dificuldade que os Estados Unidos, que o imperialismo demonstrou para consolidar um poder mesmo num país muito atrasado, como é o caso do Afeganistão, né? A gente falou no último programa, mas 70% dele vive no meio rural, tem lá trilhões de dólares em reservas minerais que eles não conseguem, eles não têm uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras lá, nem para minerar as riquezas minerais que eles têm, e conseguiram dar o pernambucano chama um balde da endoido, né? É uma surra assim muito expressiva, né? Que anima todo mundo que está lutando contra o imperialismo aqui, e ao mesmo tempo abre uma crise muito grande no interior do próprio governo americano, né? A Adriana comentou agora há pouco sobre o porta-voz do Talibã que deu uma entrevista de uma forma serena, calma, tranquila, assim, com um semblante assim, de uma pessoa revigorada, né? E assim, por esses sinais a gente vê como tá a situação ficou feia mesmo para o imperialismo, porque você vê todos esses muitos desses líderes do Talibã foram presos na prisão de Guantánamo, foram torturados na prisão de Bagram também no Afeganistão, onde teve torturas muito pesadas, né? Inclusive circularam algumas dessas torturas, algumas fotos no Facebook ultimamente, nas redes sociais, que são coisas assim horríveis, né? Que os Estados Unidos fizeram aí contra os afegãos,
mas esses mesmos caras conseguiram sair da cadeia, retomar o país deles e estarem aí tranquilíssimos. Aí tem até as fotos do pessoal tomando sorvete na rua, né? Se divertindo no carrinho de bate-bate, enquanto toma a cidade. Mas assim, totalmente tranquilos. E aí você olha para o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da face da Terra, do universo, e aí você vê aquele semblante de um cara cansado, um cara que está sendo xingado por todo quanto é lado, que está sofrendo. Parece que, não sei, assim, o cara está sofrendo muito. Eu ia fazer uma piada com o time do Assad, como se o cara fosse palmeirense, mas não sei se cabe agora fazer esse tipo de piada, mas ele tá ali sofrendo pra caramba. Ele deu uma entrevista coletiva esses dias em que o repórter faz perguntas para eles e de repente ele coloca a mão assim no rosto e ele fica uns 30 segundos ali com a mão no rosto, parece que implorando para aquilo acabar. Quase que estendendo um tapete no chão e rezando em direção à Meca, pedindo perdão pelos crimes que ele cometeu. E aí, para finalizar, você vê que o clima tá tenso para ele, assim, tá uma crise tão grande que nem o Biden tá aguentando, que ele estava em uma reunião aí com o primeiro-ministro de Israel, né, o Naftali Bennett, e o Bennett falando para ele, não, porque nossos países têm uma história de amizade, não sei o quê, e o Biden dando aquele cochilaço, assim, dormindo, dando aquelas pescadas monstras, assim, que você vê que assim, o cara tá até perdendo o sono, ele não consegue nem conversar com o primeiro-ministro de Israel, tão cansado que ele tá. Você coloca assim, no peso, né, o Talibã imponente e o Biden, assim, você vê que é realmente o fim da linha, né, do imperialismo mesmo, tá muito fraco, né, e a crise para o governo Biden também tá muito forte. A gente já falou aqui várias vezes no podcast sobre Israel, a crise de Israel e da Palestina, a gente falando como é diferente, né? Porque o Israel tem todo o apoio do imperialismo e os palestinos lutam com estilingue. Mas os palestinos, comparados com o Afeganistão, acho que são muito desenvolvidos, estão ali do lado, têm uma cultura. Então, deve ser um alívio, uma felicidade muito grande ver que, se aqueles criadores de cabra que moram em tribos conseguiram, por que a gente não vai conseguir, né? Então, dá uma revitalização na luta. E imediatamente começaram a falar da Somália, que tem o Al-Shabaab, do Boko Haram, de Moçambique, Etiópia, a Al-Qaeda na África, o Mali. A gente tem no internacionalismo, a gente tem um vlog do Youssef lá do Guiné-Bissau que explica a situação no Mali e mostra como que o imperialismo está enfraquecido no Mali. Então, todas esses lugares de resistência, o Al-Qaeda está forte na África, ficaram revitalizados, né? E o Biden ele enfrenta uma situação difícil, não só no Afeganistão, mas também dentro do país, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos, ele estava sendo comparado ao Roosevelt, né? Com esse novo pacote do plano de ação americana, plano para a família americana, e ele está tendo muita dificuldade de continuar com a imagem de que vai ajudar as pessoas, porque depois da derrota no Afeganistão, alguns bancos, tipo Bank of America e Chase, já anunciaram que vão abandonar o plano dele para dar dinheiro para pequenos negócios. Então, as pessoas estão ficando sem... elas pediram empréstimo no banco contando que o governo ia pagar o empréstimo, e o banco já está falando que não vai querer entrar nessa com o governo, ou seja, está abandonando o Biden. A Suprema Corte dos Estados Unidos
o Biden tinha posto um decreto que impedia que as pessoas sofressem despejos. Então, a partir dessa semana, a Suprema Corte falou que esse decreto do Biden era ilegal e que as pessoas poderiam ser despejadas, sim. Só em Nova York, 1 em cada 4 pessoas não consegue pagar o aluguel, ou seja, a situação vai ficar muito tensa. Já está tensa, vai ficar muito tensa, sem contar que o Covid está arrasando o sul dos Estados Unidos, tem a crise do governador na Califórnia, que estão querendo tirar o governador democrata, o governador de Nova York já teve que pedir para sair, ou seja, a economia dos Estados Unidos está cada vez pior, a situação do Biden dentro do país cada vez pior, o Trump continua forte, os trumpistas continuam fortes, e o Biden, muita gente está colocando em questão se ele vai... Quer dizer, desde o começo a gente sabia que ele provavelmente vai morrer antes de terminar os 4 anos, mas agora eles estão falando que provavelmente ele não vai conseguir terminar por causa de toda essa crise. Se não bastasse, tem um furacão ainda nos Estados Unidos, né? Furacão chegando na costa norte-americana e causando estrago, e os norte-americanos não querendo gastar, né? Então, aí o Biden que começou aí com isso que a Adriana colocou interessante, porque ele começou o mandato dele como o novo Roosevelt, né? Se é que isso é para ser enaltecido, mas para a classe média teve um papel importante, tem um imaginário, né? Os trabalhadores não foi tanto assim, mas ele começa assim, como esse novo Roosevelt, e vai agora em 8 meses já está mais próximo do Nixon, né? O cara que deu vexame lá na guerra do Afeganistão, que passou vergonha, que no final depois teve que sair da presidência até, porque no caso do Nixon ainda foi um pouco melhor, porque o Vietnã é um país mais tem saída para o mar, é um país um pouco mais rico, tudo. No caso do Afeganistão, foi uma derrota muito humilhante para ele, né? E isso chama atenção porque começaram mesmo a soprar muito isso ultimamente, né? Na imprensa americana, a falta de apoio que o Biden tem, né? Inclusive dentro do próprio partido dele, o Partido Democrata, as tensões lá entre a chamada ala moderada que ele lidera e a dita ala progressista, né, mais próximo ali do Bernie Sanders, e tem uma outra aqui, uma representante chamada Alexandria Ocasio também. A Ocasio-Cortez, lá de Nova York. Isso. Ela é deputada, né? O Bernie é senador e ela é deputada. Então, esses dois representantes aqui do Partido Democrata, eles lideram uma ala que já está aproveitando essa crise agora também para colocar as asas para fora aqui e aumentar ainda mais a crise dentro do Biden, porque já se ventila aqui a ideia de que ele não consegue, ele já não tem mais tanto apoio dentro do próprio Partido Democrata, uma coisa muito perigosa, porque se ele enfrenta um processo de impeachment mas se ele enfrenta um processo de impeachment, os Estados Unidos, nesse ponto, eles são muito parecidos com o Brasil, né? Ali você faz, né? Você não precisa, eles não têm tanto pudor, assim, né? Preocupação com a lei, né? Com as regras. É mais no contexto mesmo, mas ele já enfrenta uma crise política aqui gigantesca por conta disso, e cresce também isso que a Adriana colocou, né? Uma ideia de que ele pode inclusive morrer depois de terminar o mandato dele, o que seria uma coisa muito encerrar o mandato dele por outras vias, né?
sem ser derrubado, né? Porque foi muito, muito engraçado na análise política do Rui Costa Pimenta nessa semana, ele falando que o Biden era um homem do imperialismo, que falava que ia juntar o país em torno de si e conseguiu juntar todo mundo contra ele, né? É isso, cumpriu a promessa, pelo menos, né? O homem dos bancos, o Intercept tem a matéria. Os bancos estão optando por não participar do processo de perdão de empréstimos PPP do governo. Bank of America, JP Morgan e Chase. Se os bancos estão abandonando o Biden, é porque a situação está muito crítica, né? E ainda com pandemia, gente sendo despejada, ele perdendo a força no Congresso se esse governador da Califórnia sair, entra um republicano e ele fica lá. Ele não tem maioridade no Congresso, maior número de deputados, maioria, mas ele tem metade, né? Maioridade ele tem faz um tempo já, né? Assim, faz muitas décadas. Né? Faz um século aí já de maioridade. Né? Mas é isso que é interessante, porque assim, pelo menos, não sei, agora de cabeça eu me lembro da maquinação que os Estados Unidos fizeram para rasgar o tratado aqui de Costa Rica, que proibia, por exemplo, pelo tratado, os Estados Unidos nunca poderiam ter apoiado a Inglaterra contra a Argentina, mas ele foi um personagem central aqui na guerra da Argentina para que esse tratado aqui fosse jogado na lata do lixo, né? E os Estados Unidos se juntassem aqui com a Argentina e o Chile, aliás, se juntassem com a Inglaterra e o Chile também. E, se não me engano, teve até a história de avião inglês pousando aqui no Brasil. Enfim, eles jogaram um acordo deram um acordo do valor que ele tinha, né, para atacar aqui a Argentina, na época lutando pela retomada das Malvinas. E esse cara ele foi fundamental nisso, né? Ele foi um grande articulador naquele momento, quer dizer, então a gente já está falando desde 1982, que ele é um personagem de muita confiança do imperialismo para fazer o serviço sujo do imperialismo, né? Passando por diversas outras tramóias aqui, igualmente criminosas, né? Inclusive, a gente lembra do papel dele na Guerra do Terror, na própria articulação para a invasão do Iraque, do Iraque também, mas do Afeganistão. Do Iraque ele foi essencial, ele mentiu sobre as armas no Congresso para defender a guerra. E você vê que a crise assim, da estrutura capitalista mesmo, ela é tão intensa que nem esse cara que chegou com todo esse capital político para dar uma solução para a crise imperialista, nem ele está conseguindo. É claro que a gente sabe que pelo carniceiro do jeito que esse Biden pela vontade dele, os Estados Unidos ainda estariam lá dentro. Acontece que eles deixaram chegar numa situação que simplesmente não tinha jeito, né? E a população afegã ali, a gente pode colocar ali talvez uma maioridade assim quase absoluta, se não absoluta, já se levantou contra a invasão imperialista e apoiando ali a colisão nacionalista que lutava pela libertação do país, tratou de expulsar os americanos, mas por ele ficaria, só que ele não consegue ficar, né? Não tem força política para ficar, e aí surge agora essa situação, né? Dele acabou unificando os Estados Unidos também, só que contra ele, né? A pessoa já está vendo que... Eu não sei se unificando tanto, né? Eu acabei de ver uma matéria aqui, eu não sei, eu até queria a opinião da Adriana sobre qual que é a visão dela sobre o Texit, a tentativa do Texas de ter sua independência dos Estados Unidos, porque eu acabei de ver uma matéria aqui de alguns militantes aí
texistas que querem a separação dos Estados Unidos, dizendo que o Afeganistão foi o último exemplo de que não dá para viver mais no modelo de federação com os Estados Unidos. A dos Estados Unidos está inspirando. Então, eu não sei qual o tamanho disso, né? O tamanho desse... Eu acho que esse movimento separatista do Texas ele já existe há muito tempo, né? Mas eu não sei, eu não acho que seja muito forte, mas ele é forte para propaganda. O governador do Texas provavelmente pode ser um dos que vão querer ser candidatos contra o Biden. Ele é tipo um Trump, mas mais reservado, então pode ser um dos candidatos na próxima eleição contra, não o Biden, porque o Biden provavelmente não vai estar lá mais, mas contra o Partido Democrata, que essa é que é a história. O imperialismo não tem mais esse apoio da maioria da população. E aí a gente vê a importância do identitarismo, né? Que o pouco que o Biden conseguiu de apoio em volta dele foi que, não, nós talvez teríamos que ficar ainda no Afeganistão por causa da questão das mulheres, ou que horror, desviou a atenção. Não é que nós perdemos a guerra, existe uma tragédia acontecendo no Afeganistão, temos que defender as mulheres. Grande parte da esquerda brasileira e americana que lá nos Estados Unidos que protestaram contra a invasão do Afeganistão, saíram nas ruas em manifestação, agora não celebraram essa vitória do Afeganistão, dos afegãos, por causa do identitarismo. Então, é o que está segurando ali um pouco. Mas eu acho muito difícil o separatismo acontecer, mas é uma propaganda muito grande pró essa ala mais republicana, mais reacionária, mais ainda reacionária nos Estados Unidos, que está fazendo concorrência com a área principal do imperialismo. E é uma ala que tem apoio de muitas dessas empresas de armas e munição. O Blackwater, a Blackwater, que é do Eric Prince, a Beth DeVos era ministra da Educação do Trump. Então, essa ala texana, republicana, reacionária, que não é a ala principal do imperialismo, ela está ligada a essa coisa da guerra, que eles começaram com o Biden muito agressivo, né, em relação à Rússia, Irã e China, mas eles não precisam do Biden para continuar. Se o Biden sair, eles podem muito bem continuar essa política com a Kamala Harris. Não vai ser nenhum empecilho, provavelmente melhor para essa ala se o Biden sair. Então, uma briga muito grande ali dentro dos Estados Unidos pelo poder, né? Sobre o que a Adriana comentou do identitarismo, né? A Wikileaks, a conta do Wikileaks no Twitter retweetou alguns documentos de 2010 que comprovavam que a CIA investiu aí em grupos feministas na Alemanha e na França, grupos assim, né? Na verdade, em matérias, em propaganda feminista, no caso, para atacar o Afeganistão e justificar a invasão no país. A CIA fez isso na Alemanha e na França, os dois países mais importantes aí da União Europeia hoje, para justificar uma invasão contra os afegãos. Ontem a gente teve um debate aqui no CCBP sobre as mulheres no Afeganistão e por que a gente pode sim celebrar a vitória do Afeganistão, do Talibã. E teve uma companheira que perguntou, mas e o lugar de fala das mulheres afegãs
será que a gente não pode procurar uma ONG para falar com as mulheres, para dar um lugar de fala? E é isso, né? Não adianta a gente procurar ONG. As mulheres afegãs estão lá nas tribos, não vão conseguir comunicar com a gente tem que ter essa ideia de que o imperialismo perdeu, os oprimidos estão conseguindo reagir e merecem todo o nosso apoio, nossos aplausos mesmo. E voltando para a questão interna dos Estados Unidos, a crise que vai aumentando, né? Depois o Assad vai falar um pouquinho sobre as estatísticas e um pouco da história do salário mínimo, da questão, mas vivendo nos Estados Unidos, a gente vê que as pessoas estão de saco cheio, então elas vão apoiar Trump mesmo, não querem mais saber de guerra, querem ter um alívio lá. Não tem seguro-saúde, não tem educação, todo mundo com dívida, todo mundo sofrendo horrores. Esse negócio da guerra do Afeganistão, os Estados Unidos controlou o ópio lá e teve a crise de ópio dentro dos Estados Unidos. Então, o povo está de saco cheio. A situação é muito instável dentro dos Estados Unidos. E essa situação tem que servir de lição para a gente, né? Porque a esquerda capitulou completamente no ano passado, apoiando o Biden, apoiando a terceira via. Aí, teve um golpe dentro do Partido Democrata para permitir que o Biden fosse para as eleições no lugar do Bernie Sanders, que era a esquerda. O Bernie Sanders, essa ala da esquerda, apoiou o Biden contra o Trump, e aí agora ele fica associado com esse governo horrível, né? O filho é seu, né? Então, e aí quem é que pode surgir aí? Pode ser um Trump. E como é que você vai... Na cabeça de muita gente, se você tiver que escolher entre Trump e Bernie Sanders, agora a pessoa vai pensar o seguinte: bom, mas o Bernie Sanders apoiou o Joe Biden, que colocou a gente nessa situação, né? Você foi uma pessoa um pouco mais atrasada na luta política e tal. Ele está lá falando de orçamento, de vamos no Congresso, ficar passando lei de orçamento, que o dinheiro nunca chega nas pessoas. O dinheiro então, a terceira via serve para eleger o fascismo no final, né? Para trazer o fascismo à tona. Então, isso daí é uma coisa interessante, porque, sem a menor sombra de dúvida, quem vai capturar esse sentimento agora de essa coisa da crise toda, né? Porque você tem essa derrota que o Afeganistão que os afegãos impuseram aqui aos Estados Unidos, ela é muito importante para o resto da humanidade, porque um dos efeitos dela justamente é abrir a crise lá dentro do próprio país, né? O regime americano, ele meio que entra numa máquina de lavar ali e começa a entrar numa loucura agora, né? A ponto do principal personagem, talvez, do imperialismo se perder desse jeito, e alguém que o imperialismo não gosta, né? Que não é nenhum santo, mas que é outro elemento meio doido que impulsiona também a crise imperialista pelo lado da direita, que é o Trump, capitalizando esse sentimento agora do americano aí, que está vendo seu país se lascando todo, né? E ainda por cima levando porrada de criadores de cabra, né? Uma coisa que foi interessante, assim, a Adri colocou aqui, a questão do sentimento do separatismo no Texas. E nos Estados Unidos, de modo geral, existem uns núcleos assim de doidos que ficam colocando isso. Você já vê na Virgínia, no Sul é mais forte. Na Califórnia também, né? O pessoal de vez em quando sai com umas dessas. Geralmente em contextos assim de crise, em situações de crise econômica muito grande. No Sul é mais forte, inclusive eles já fizeram isso, né? Eles já foram além de falar, né? Já pegaram arma para sair dando tiro ali para defender a secessão lá deles. Mas uma coisa que a gente tem sempre que lembrar quando aparece essa situação toda é o impacto que a derrota também traz para a própria vida econômica do país, né? A gente falou no último programa
da derrota de 1974 para o Vietnã, né? Como ele como ele coloca ali, abre o caminho ali para a crise do petróleo e dá lugar aqui ao surgimento do neoliberalismo, né? E toda a crise, a eterna instabilidade, a instabilidade ela vira norma a partir de então na economia mundial, depois que começa essa derrota. Nós discutimos também o acordo que foi feito para a retirada de tropas no Iraque em 2008, que acelera a crise dos subprimes. E a gente já está numa crise econômica aqui muito expressiva. Nós não saímos ainda, nós não conseguimos superar os efeitos da crise de 2008 e o mundo toma mais essa porrada aqui agora. E internamente, no mundo inteiro, a situação está degringolada completamente, mas nos Estados Unidos, uma coisa que a gente estava discutindo aqui antes, trazendo aqui para os companheiros que estão ouvindo, é que é como se materializa essa radicalização da população. Por que a direita começa a ganhar força? De 1974 até 2001, a inflação do dólar, medido aqui pelo aqui tem uma ferramenta chamada Inflation Tool, a ferramenta da inflação, que fornece esses dados estatísticos. Ela coloca que o dólar de 74 até 2021 se valorizou 464,42%, quer dizer, houve uma inflação de 464,42%. O salário mínimo americano, em contrapartida, ele teve de 1974, quando ele estava em $2, até o valor atual, que está $7,25, ele está aqui com 262,5% de valorização no período. O custo isso que a Adriana está colocando, quais são os combustíveis dessa crise, né? Porque o custo de vida vai explodindo, o país, longe de enriquecer, a classe trabalhadora, sobretudo, ela vai empobrecendo, e essas guerras que deveriam extrair aqui riqueza dos outros países, elas não cumprem esse papel, e aí você fica com o mico do custo da guerra, né? 2 trilhões de dólares, mais de 2 trilhões gastos para fazer uma guerra que não trouxe, finalmente foi perdida, né? E agora, como que paga isso, né? Essa que acho que é uma dúvida que a gente fica aqui, porque com certeza nós vamos ver aqui agora no próximo período uma sequência aqui de meses, aí, anos talvez, de muita animação política, porque a crise com certeza ela vai se acentuar muito agora, porque fica isso, de onde que eles vão tirar, né, a conta dessa crise, onde que vai pagar? E o Biden, desde o primeiro dia, antes de tomar posse, já falou que já deu a entender que eles vão tirar isso da guerra econômica com outros países no mundo, Rússia, China, Irã. A Rússia já está de olho, já estava lá dentro do Afeganistão, ajudando os afegãos a extrair o cobre, está de olho lá no lítio, e a gente vê aí a Colômbia recebendo gente do Afeganistão que trabalhava com os Estados Unidos que fugiu. Eles estão tentando fortalecer os apoios que eles têm em volta do mundo e contra esses países que fazem competição com eles economicamente, né? Então, a gente viu o Biden já foi direto lá na América Central, colocar pressão nos países da América Central, foi direto na Rússia, China e Irã, e mostra a importância do Brasil nessa história, né? Que a gente tem as nossas eleições vindo por aí, o Financial Times, que é outro
da imprensa capitalista maior, papal, aí, fez uma reportagem falando da terceira via dos candidatos que estão começando a se empenhar para disputar com o Bolsonaro. É uma matéria que saiu dia 25 de agosto, escrito por um Brian Harris e uma menina de São Paulo, Carolina Police. Aí começa falando que a escolha entre o radical de direita Bolsonaro e os escândalos de corrupção da esquerda mostram a necessidade de uma terceira via no Brasil, e aí eles dão as opções. Temos aqui nosso queridão Ciro Gomes, temos o João Dória, Sérgio Moro, Rodrigo Pacheco e José Luiz da Atena, ou seja, o imperialismo dando aqui as dicas de quem pode ser a terceira via no Brasil. Nossa, como queria, né? O da Atena como presidente, né? Devia ser... O pessoal reclama do Talibã e me fala, não, vocês podem colocar o da Atena de presidente. Mas você não queria? O Boulos gosta dele, pô. O Boulos acha ele tão progressista. Nossa, muito, né? Mas a gente vê que o Ciro Gomes está aqui para tirar voto do Lula e o João Dória é o principal, né? Então, se você está triste aí de imaginar o da Atena, imagina o João Dória presidente. Não tem muita diferença, né? Bom, companheiros, vamos terminando aqui mais um Mundo em Uma Hora. Gostaria de pedir aí para os ouvintes curtirem, compartilharem aí o programa, se inscreverem na Causa Operária TV, se inscreverem no canal Internacionalismo. Além de se inscrever, gostaria de pedir aí que os companheiros se tornassem membros da Causa Operária TV. Os canais aí de esquerda estão sofrendo aí uma ofensiva do Estado capitalista, para que a esquerda não tenha aí uma imprensa própria, né? Então, gostaria de pedir aí que os companheiros se inscrevessem para mostrar que a Causa Operária TV tem um apoio aí do povo, da população, e, além de tudo, ajudar financeiramente o canal aí que faz a luta pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente aí no YouTube. Gostaria de agradecer novamente aí o Thiago Assad, a Adriana Machado, e desejar a todos que tenham uma ótima semana. Abraço, companheiros.